Vamos lá, dia 14/2 teve o Hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vortex, gerido pela Hectare, que tem 211.847 cotistas. Primeiro, o fato relevante, ele traz um ofício, né, um papel com o logotipo da administradora, que é a Vortex, em seguida um texto do gestor, que é a Hectare. Então a Vortex ela começa dizendo que nem ela, administradora, e nem o fundo em si figuram como parte de qualquer ação ou denúncia que são conduzidos direto pela gestora Hectare. Então isso é importante, esse esclarecimento. A Vortex administra, mas ela não é parte desse processo, e o fundo HCTR também não é parte. Quem está arcando com esse processo? Não é o fundo, é a gestora. Né? Isso fica nas entrelinhas do que a administradora está afirmando. Aí depois, o segundo parágrafo aqui já é a parte que vem da própria gestora. Então a gestora, ela acredita ter sido vítima, e entre aspas eu simplesmente copiei e colei, vítima de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagens e outros meios contra o HCTR11, a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas, carregadas de alarmismo a respeito do fundo, com o objetivo de afugentar investidores do fundo. Tais publicações impactaram indevida e consideravelmente o volume de negociação, a amplitude de variação de preços do ativo e, consequentemente, o valor de mercado das cotas do fundo, em prejuízo de toda a sua base de cotistas, em especial daqueles que encerraram suas posições e auferiram resultados desfavoráveis. Na presente data, 14 de fevereiro, em cumprimento a uma decisão judicial proferida em ação de produção antecipada de provas, foi realizada a busca e apreensão de material em endereços residenciais e comerciais de determinados suspeitos. Então, aqui tem um pronunciamento oficial da Hectare, deixa bastante coisa clara no sentido de que tem muita especulação a respeito do que é isso. E tudo nasceu na imprensa com uma nota, uma coluna do Lauro Jardim no Globo, que já trazia, pelo que, se comparar as notícias que foram saindo na imprensa com o que está aqui no fato relevante do HCTR, as coisas estão diferentes. O processo ele está em segredo de justiça, por exemplo, a redação do Clube FINews entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para ter acesso ao processo e foi negado, porque ele corre em segredo. Então, detalhes mesmo, ninguém sabe. E muitas especulações, muitas matérias apareceram na imprensa com uma especulação, né? Se eu não tenho de onde mostrar o que eu estou falando, eu estou especulando. Então, a HCTR fala que determinadas pessoas, determinados meios, aplicativo de mensagem, fóruns de internet, ela não cita exatamente ninguém, né? E nem fala, ela fala assim, as coisas foram para prejudicar o fundo, mas não fala foi para prejudicar o fundo em benefício de outro, certo? Então, tudo isso, tudo mais do que isso até agora é especulação, ok? Eu acho que com o andar dessa ação, o que é uma ação de produção antecipada de provas? Eles não estão dizendo ainda o que está acontecendo em si. Eles entraram na justiça pedindo para que a justiça ordenasse essa antecipação de produção de provas, para que isso, então, seja usado como base para a ação principal que se pretende, né? Para entrar na justiça contra A, B, C, com uma determinada alegação. Então, a gente vai saber ainda do que vai acontecer com o processo que está por vir, né? Esse é um pedaço preparatório de um processo. E aí sim a gente vai poder entender quem acusa, quem está sendo acusado, se quem está sendo acusado quer se defender publicamente ou se vai se defender só nos autos do processo. Como tudo na justiça, essa coisa vai andar, vai demorar bastante, e a gente vai acompanhar, torcer para que tudo termine da melhor maneira possível, tá?
A rede social é uma coisa nova, uma inovação maravilhosa, mas que tem que estar dentro de regras. E como a coisa é muito rápida, é muito dinâmica, atropela mesmo. Então, analistas, quando fazem as suas análises dentro do ambiente de um relatório, tá lá, tudo resguardado por um rito, ele tem todo um disclaimer que tem que escrever, tem que falar de todos os riscos, os contrapontos daquilo que ele está afirmando e tal, não sei o quê. Nas redes sociais, precisa fazer isso ou não precisa? A PMEC já poderia ter pensado, e provavelmente pensa, em dar algum tipo de direcionamento para isso. Tem entidades do mercado financeiro tentando entender como fazer isso, ninguém sabe, na verdade. A CVM olha, se preocupa, inclusive está na agenda desse ano, né, da CVM, chegar em algum tipo de regulamentação, de boas práticas para esse tipo de coisa. Enquanto não existe, não dá também para afirmar está certo ou está errado, mas se ninguém afirma, a justiça está aí para isso. A justiça é provocada e ela tem que se pronunciar. Então é um caso que vai ser um marco maior do que o caso concreto em si, né, que vai ajudar, inclusive, esses reguladores que são administrativos, tem casos que são entidades privadas, como é o caso da PMEC, vai ajudar esses reguladores a partir do que a justiça decidir, falar, olha, não tem nada de errado com o que foi feito, direito seu entrar aqui, pedir, provocar a justiça, mas a gente julga que está tudo certo, ou então a justiça vai falar, não, está errado, não é assim, excedeu o limite, tal, não sei o quê, tem uma punição, uma coisa assim. O caso concreto é importante, mas o que ele vai levar de jurisprudência, né, para todo mundo que olha para a questão das redes sociais, da importância das redes sociais, vai ser mais importante ainda para o mercado. Acho que o mercado, quando passa por esses chacoalhões, ele sai fortalecido, né? Não vejo assim como um problema, um grande escândalo. Acho que o mercado continua forte, regulado, vigiado, e a justiça está aí para isso. Qualquer um pode fazer alegações e entrar com o processo. Então, vamos ver em que isso vai isso vai terminar. Mas é algo que acho muito cedo para ficar especulando, de fato, muito cedo para isso. À medida que as coisas foram aparecendo oficialmente, aí a gente, né, vai acompanhando e vai reportando, certo? Esperar que tudo termine bem com essa história.